Queridos, muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 5, e ler mais uma vez, você que tem acompanhado as últimas 2 semanas aqui, ler mais uma vez o trecho que se encontra entre o verso 1 e o verso 6 desse capítulo. Hoje nós encerramos uma mensagem que foi dividida em 3 mensagens menores. O tema tem sido o mesmo. Desde 2 domingos atrás, o tema da mensagem é riquezas, à luz do que Tiago está tratando aqui. E hoje nós encerramos a exposição desse trecho e aquilo que ele nos traz como ensinamento e direção da parte de Deus para as nossas vidas. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou você prefira, o texto vai ser projetado aqui na TV atrás de mim também e você pode acompanhar a leitura comigo. Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia: Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Vamos orar? Senhor, é mais uma vez diante da Tua Palavra que nos encontramos. Diante de um trecho da Tua Palavra que é tão significativo, tão necessário da nossa reflexão e ao mesmo tempo tão difícil a um coração muitas vezes teimoso e hostil à obediência do Senhor, como é o nosso. Então nos ensina, Senhor, outra vez, à luz da Tua Palavra, como lidamos com esse tema tão presente no mundo em que vivemos, como lidamos com a ideia da riqueza, do sucesso, das posses, dos bens, como é o coração daqueles que conhecem a Ti, são Teus filhos e andam após o Senhor diante desses assuntos, e como deve ser a nossa vida modelada pela Tua Palavra. Guia-nos mais uma vez, instrui o nosso coração mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, esse é o 3º domingo em que a gente reflete sobre o mesmo trecho dessa carta de Tiago. E aqui ele fala sobre a nossa relação com as riquezas. E ele faz isso proferindo um duro discurso contra os ricos não cristãos dos seus dias, que são chamados por ele de ricos opressores. Não só de opressores, mas também corruptos, acumuladores, pessoas que depositavam a sua esperança, o seu valor e a sua identidade em suas posses, em seus bens, no patrimônio que acumularam para si. A respeito destas pessoas, Tiago diz no início do verso 1 que lemos, que elas devem lamentar e chorar, que elas devem prantear por uma razão, porque por mais que elas não vislumbrem, por mais que elas estejam tão entretidas com as suas riquezas, em administrar as suas posses e os seus bens, chegará o dia do acerto de contas com Deus. Dia esse que não apenas Tiago na sua carta proclama, mas todo o testemunho bíblico, Antigo e Novo Testamento, nos garante que chegará o dia em que todo ser humano criado por Deus comparecerá diante dele. Aquilo que é chamado por muitos de o tribunal de Cristo, ou muito comumente na Bíblia, o dia do juízo do Senhor. E nós vimos nos últimos 2 domingos, à luz desse texto, que eles devem ou deveriam chorar, em primeiro lugar, em virtude da desgraça que virá sobre eles. E em segundo lugar, porque o dia do juízo será um dia de guerra do Senhor dos Exércitos contra eles. E apenas para relembrar você que esteve aqui ou ouviu a mensagem, ou pelo menos para situar você
que chegou agora e que não vai perder o conteúdo do que está sendo compartilhado aqui hoje, por que desgraça? Por que eles devem lamentar e chorar em virtude de uma desgraça que virá sobre eles? Porque, segundo Tiago, toda a riqueza acumulada por eles se tornará em nada. Todos os bens que eles lutaram tanto para acumular e manter, e que eles colocaram sobre esses bens o seu senso de valor e identidade, não poderão justificá-los nem salvá-los nesse dia da prestação de contas com Deus. Pelo contrário, diz Tiago que os bens por eles acumulados se levantarão naquele dia como um testemunho contra eles, indicando que ao invés de serem generosos com aquilo que receberam de Deus, foram avarentos. Revelando que ao invés de terem colocado a sua confiança e a sua esperança no Deus, que é o doador de toda a graça e também de todos os recursos, eles colocaram a sua esperança e sua segurança nos bens e nas posses que eles acumularam, e para manter bens e posses sob seu domínio, eles comprometeram a ética, eles fizeram coisas terríveis. Então, é uma sentença que Tiago proclama: eles devem chorar, porque naquele dia do encontro com Deus haverá desgraça. E também por que guerra? Por que o segundo motivo pelo qual eles devem chorar e lamentar é porque naquele dia do juízo haverá guerra do Senhor dos Exércitos contra eles. Porque, segundo Tiago, ao reterem com fraude o salário dos trabalhadores que cultivaram os seus campos, nós vimos isso no último domingo, eles eram pessoas tão gananciosas que, tendo tanto, queriam mais. E para terem mais, foram capazes, inclusive, de fraudar o salário dos seus trabalhadores diários no campo. Gente que fez com que eles tivessem celeiros, armazéns lotados de grãos. Foram aqueles homens que trabalharam no campo. E no final do trabalho, ao invés de receberem o valor do seu sustento, voltaram para casa sem nada, com fome, com tristeza, com lamento. E nós vimos na semana passada, muito provavelmente, muitos destes trabalhadores do campo eram cristãos pobres, que foram ao trabalho cheios de expectativas e louvor a Deus, acreditando que no final do dia levariam para casa sustento para os seus, e voltaram clamando a Deus por misericórdia, de barriga vazia, e com nenhuma previsão do futuro, com nenhuma previsão do amanhã. Então, Tiago diz que ao reterem com fraude o salário desses trabalhadores, eles se colocaram em oposição contra o Senhor dos Exércitos, porque o Deus dos Exércitos se coloca do lado do aflito, do pobre e do injustiçado. E essa é uma outra narrativa bíblica, muito presente no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus vê aqueles que nós comumente deixamos de enxergar. A Bíblia diz que Deus escuta aqueles que comumente nós não escutamos a sua voz. A Bíblia diz que Deus se importa com aqueles que comumente poucos se importam, porque poucos atribuem valor. A Bíblia diz que, diferentemente de nós, que deixamos de considerar as pessoas como reflexo da imagem e semelhança do Deus Criador e as avaliamos pelas suas formações, vestimentas, posses, Deus, que conhece o coração, se coloca direta e pessoalmente ao lado do aflito, do necessitado e do oprimido. Então Tiago está dizendo, naquele dia, porque vocês olharam para a gente aflita, necessitada, e impuseram a eles ainda mais opressão e fraude e dano, e lhes sonegou o direito, você enfrentará guerra. Guerra contra o Senhor dos Exércitos. E hoje, encerrando a nossa reflexão desse trecho tão importante, nós veremos a terceira resposta para a pergunta: por que estes ricos, para quem Tiago dirige suas palavras, devem chorar? E o que isso ensina para a gente hoje também? Em terceiro lugar, então, e último, nós veremos que eles devem chorar, porque no dia do juízo, naquele dia, haverá justiça perfeita de Deus. Naquele grande dia, a justiça será perfeita. Estes ricos, a quem Tiago se refere, acumularam muitas riquezas para si. Eles já possuíam muito, mas sentiam a necessidade de mais. Alguma semelhança com o nosso tempo? Acho que nenhuma, né? Eles já tinham tanto, mas no coração havia uma necessidade de mais.
eles já tinham ao ponto de sobrar, ao ponto até de esbanjar, mas em seu coração havia uma certeza: mais ainda é necessário. E para obter mais bens, eles exploraram pobres trabalhadores, sonegaram seus direitos, foram corruptos, ladrões, e tudo isso para se sentirem mais poderosos e mais seguros, com mais riquezas acumuladas. E por conta disso, em virtude disso, eles desenvolveram um estilo de vida. E o estilo de vida deles é descrito no versículo 5. Veja o que Tiago diz: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Gente que tem muito e continua acreditando que precisa de mais, gente que tem aquilo que para outros poderia soar como bastante, mas para elas ainda não basta, e por isso elas se colocam numa jornada de alcançarem ainda mais bens, mais patrimônio, mais grana, mais posses. Gente assim entra num padrão de vida, num estilo de vida, num modo de vida totalmente especial e totalmente destacado. E Tiago diz como era a vida desses opressores ricos dos dias dele. Eles viviam luxuosamente. Eles viviam esbanjando e desfrutando dos prazeres. E fartando-se, a gente vai entender melhor essa parte, fartando-se de comida em dia de abate. Ou seja, depois de terem aumentado sua riqueza, esses ricos voltam-se para os luxos e para os prazeres pecaminosos. Eles podem comprar todos os confortos físicos que eles desejam. Todos. Eu ontem à noite estava assistindo a um vídeo do YouTube que a Sheila tinha falado comigo que ela tinha começado a assistir, porque era uma casa à venda aqui perto da gente, na Barra da Tijuca. Eu falei, mas tem um vídeo da casa? Eu falei, não, tem um tour na casa. Você não faz ideia, são 30 minutos de vídeo. E aí eu, obviamente, queria ver o vídeo. É impressionante. A gente está falando de uma casa de 28 milhões de reais à venda. E é impressionante porque durante o vídeo, o corretor, que inclusive sabia conduzir aquilo muito bem, falava muito bem, ele repetia uma frase o tempo todo. Ele mostrava assim, encantado com as partes do lugar e com o luxo de tudo. Impressionante tudo, de fato, né? A casa com o elevador dentro, enfim, tudo muito impressionante, tudo muito impactante, muito bonito, muito luxuoso. E o corretor falava o tempo todo, e essa maravilha pode ser sua. Eu falei, cara, que autoestima bacana, né? O cara que está assistindo aquele vídeo ali, olhando, falando, cara, pode, e pode mesmo. Você vai alimentando aquilo, né? Enfim, eles podiam comprar todos os confortos físicos que eles desejavam. Eles podiam facilmente comprar essa casa num condomínio de altíssimo padrão da Barra da Tijuca, com 1.200 metros quadrados de área construída, com piscina semiolímpica. Eles podiam comprar. Eles podiam literalmente esbanjar os seus recursos, e eles estavam fazendo isso, esbanjando recursos num estilo de vida cheio de desperdício. Diz o texto que eles estavam desfrutando prazeres, vivendo luxuosamente e desfrutando prazeres. Eles não se importavam com Deus e eles não se importavam com as pessoas que foram vítimas de sua ganância. E de novo, se nós tivermos de fazer um link com a nossa época, quantos são os poderosos aos olhos do mundo que vivem a sua vida desfrutando de luxo e de muitos prazeres, porque na jornada de terem muito, decidiram burlar o direito, decidiram sonegar, decidiram corromper a ética, decidiram tomar aquilo que não era deles, decidiram desviar aquilo que tinha uma finalidade e que comprometeu e que talvez levou à morte algumas pessoas, mas isso não importa, porque elas enriqueceram. Elas vivem, assim como estes, para quem Tiago dirige suas palavras no século I, elas vivem sem se importar com Deus e sem se importar com as pessoas que foram vítimas de sua ganância. Injustiça, exploração, sonegação, roubo, tudo perfeitamente justificável pelo prazer e pelo conforto que eles podiam desfrutar
mesmo que por um tempo apenas. Mesmo que numa vida breve. Eles não pensavam na brevidade da vida. Eles pensavam na intensidade da experiência. E é justamente esse aspecto temporário de prazer e de conforto que eles não estavam pensando. E Tiago os alerta com uma palavra dura. Talvez para chacoalhar mesmo a consciência deles. Tiago diz no final do verso 5: vocês fartaram-se de comida em dia de abate. Tiago usa aqui uma linguagem muito visual. Ele está comparando essas pessoas a animais do campo que se empanturravam diariamente sem saber o fim para o qual estavam destinados. Eu tenho um amigo que a família dele tem fazenda no interior do Rio e eles têm gado de corte. E é muito interessante, porque você vai na área onde fica, onde estão os animais, e você vê os animais super pesados se alimentando bem, e tem a ração própria, e tem todo o cuidado com o campo propriamente onde eles estão. E aí você vê que aqueles mais bonitos, os mais pesados, são os que estão mais próximos do abate, para que tenha a sua carne vendida. E aqui, Tiago está usando a mesma referência, gado sendo engordado para o dia da matança. Assim são os ricos que se entregam aos prazeres, em meio ao luxo e à licenciosidade, alheios ao dia do julgamento que se aproxima. Eles vão fartando-se de bens. Eles vão acumulando cada vez mais. Eles engordam o seu patrimônio. Eles vão enriquecendo em tudo, às custas dos outros, inclusive, e eles não percebem que eles estão apenas acumulando condenação para o dia da condenação. Esse estilo de vida apegado às riquezas, não importando o preço a ser pago, torna a pessoa cada vez mais desconfigurada de sua humanidade. Viver assim nos desumaniza. E Tiago diz isso no versículo 6, o último que lemos. Olha o que ele fala: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. De novo, é uma palavra muito dura de Tiago, dizendo: vocês conseguem perceber o que a vida de vocês se tornou? Vocês atropelam as pessoas para terem o que querem. Vocês não se importam com mais nada, com mais ninguém. Vocês foram desfigurados da sua imagem humana. Vocês foram desprovidos de humanidade, de compaixão, de misericórdia, de olhar solidário. Ao unir aqui os verbos condenar e matar, Tiago está nos dizendo que esses gananciosos que roubam, exploram e acumulam riquezas são capazes de subverter a própria justiça e assim se tornarem ainda mais ricos e, metaforicamente, matando os menos favorecidos. Olha, vocês têm condenado e matado o justo e ele nem oferece resistência a vocês. Qual é a causa dessa pessoa sofrer tanto? Qual é a causa dessa pessoa passar tanta necessidade? O que ela fez para ser punida por isso? Não fez nada. Você que decidiu atropelar o direito dela. Você que decidiu sonegar o que era dela. Você que decidido a enriquecer cada vez mais, não se importou com ela. São aqueles que acumulam mais bens e patrimônio através da exploração, da sonegação, do desvio, da corrupção. E quando são levados à justiça, eles são tão poderosos que eles compram juízes. Essa é a condenação de Tiago. E eles vivem assim, pensando que está tudo bem. Tudo sob controle. Enquanto tem dinheiro para pagar, haverá sucesso no empreendimento. Eles continuam assim vivendo, ou continuavam assim vivendo, luxuosamente na terra, sem jamais levar em conta o céu. E sabe o que é bonito nessa cena feia, descrita por Tiago? O bonito nessa cena feia, porém real, descrita por Tiago, é a fala repetida dele, dizendo o seguinte: primeiro, este seu agir não ficará impune para sempre. Segundo, você está
tornando seu inimigo, seu adversário, o Deus que é Senhor dos exércitos celestiais. Você acha que o teu poder oprime e esmaga o pequeno, mas você não está percebendo que ao lado do pequeno e oprimido, esmagado por você, está o Deus Todo-Poderoso. E por fim, você que até compra juízes, pensa que este é o fim da justiça, mas a justiça de Deus não é como a justiça do homem. E você se deparará com a justiça perfeita de Deus. Qual é a sentença que Tiago anuncia a respeito deles? Ainda que eles não se deem conta, eles caminham para o dia do abate. Verso 5, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. O dia de Deus, quando haverá julgamento justo. Julgamento feito pelo Supremo Juiz que não vem de sentença. Julgamento feito pelo Supremo Juiz que não se corrompe. O que Tiago está dizendo para eles aqui no final desse trecho que lemos é: ainda que a justiça da terra não pegue vocês, Deus fará justiça no dia do juízo. E queridos, como eu tenho falado, para aqueles que não são cristãos e que vivem uma vida em que a riqueza é o seu próprio Deus, e para ter bens vale tudo, inclusive perder a moral, a ética, a solidariedade. Para os discípulos de Jesus, para aqueles que se definem cristãos, esse texto não é uma sentença condenatória, mas um alerta urgente, solene e muito importante. À luz dessa verdade, como devemos viver como cristãos? À luz do que compartilhamos hoje aqui, a respeito dessa perfeita justiça que se manifestará no dia do Senhor. O Deus que tudo vê, que não vem de sentença e que não se corrompe, e que retribuirá com a sua justiça o mal e o pecado. À luz dessa verdade, como nós, enquanto cristãos, devemos viver bem em um mundo injusto como o nosso, onde nós podemos ser roubados, lesados, esmagados por poderosos gananciosos. A sugestão implícita no versículo 6 é a seguinte: olhem para o justo de Deus. Eu vou explicar. O verso 6 diz: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Eu pergunto a você, à luz do Evangelho, que foi proclamado e que te fez crer em Cristo como teu Senhor e teu Salvador, à luz do Evangelho, quem é o justo que foi condenado e morto sem oferecer resistência? É Jesus, não é? Isaías, 500 anos antes do nascimento de Jesus, mas profetizando sobre o seu dia, disse assim, Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. O justo que é condenado e morto sem oferecer resistência, sem alegar defesa. Pedro, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, o início do verso 18, ele diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Se você crê no Evangelho, você sabe que o justo de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê na mensagem da cruz, você sabe que a cruz diz que o perfeito Filho de Deus veio a esse mundo para sofrer a justiça que nós merecíamos sofrer em virtude dos nossos pecados. Por isso Pedro diz, é o justo no lugar dos injustos. É o justo sofrendo a condenação pelo pecado dos injustos e oferecendo aos injustos a sua justiça perfeita. Jesus suportou a injustiça dos homens e bebeu a justiça de Deus em nosso lugar. Por amor, o justo morreu pelos injustos.
a fim de que fôssemos vistos pelo Pai como justificados pela obra de Jesus. E qual é a implicação disso na nossa realidade cotidiana? Qual é a implicação disso amanhã, segunda-feira? A implicação é a seguinte: o discípulo de Jesus, aquele que se reconhece como um cristão, vive assim. O cristão não faz justiça com as próprias mãos. Antes, ele vive à luz do Salvador. Portanto, ele ora por aquele que pratica injustiça contra ele. Ele se sacrifica pelas pessoas que procuram o seu mal e o seu dano. Ele vive à luz do que já recebeu na cruz e na expectativa certa do que virá, quando Deus fará justiça perfeita. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a implicação ética de dizer que crê no Evangelho. Crer no Evangelho não é uma declaração verbal sem valor que permite você cantar algumas músicas num culto. Crer no Evangelho é viver a ética do reino de Deus que o Evangelho nos ensina. Crer no Evangelho é ser um discípulo de Jesus imitando a sua vida. Crer no Evangelho é viver, agir e fazer como Cristo viveu, agiu e fez. É difícil? Muito. Mas se nos foi dado um novo coração, se nós fomos de fato inseridos num novo reino, o reino que tem Deus como seu soberano, Cristo como Senhor, o nosso padrão comportamental também há de mudar. É por isso que nós vivemos num mundo injusto, olhando para o viver do justo Filho de Deus. E nós não retribuímos o mal com o mal. E nós não tentamos fazer a nossa justiça com as próprias mãos, levados pelos nossos impulsos, pela nossa revolta ou pelo nosso senso humano de justiça. Nós confiamos que Deus é justo o suficiente para fazê-lo em seu tempo. E que Cristo é Senhor o suficiente para pedir do meu coração, a despeito do desafio que isso me imponha, que eu não persiga o que me persegue, que eu não tente comprometer ou prejudicar o injusto que contra mim comete injustiça, mas que eu ore por ele, que eu ore por ela. Que eu seja capaz de abençoar quem me amaldiçoa, que eu seja capaz de me sacrificar pelo bem daquele que busca o meu mal. Sim, amigos, o reino de Deus é uma impossibilidade sociológica pela luz do mundo, mas é uma realidade para todo homem e mulher que nasceu de novo, pela obra da cruz, somente pela obra da cruz. Não, nós não faremos o que os outros estão fazendo. Nós faremos de maneira justa, porque somos homens e mulheres nascidos de novo para uma vida guiada pelo justo de Deus, Jesus Cristo. Então a gente não vai agir como o mundo age. A gente não vai fazer como os outros fazem. A gente não vai olhar para a riqueza, dinheiro, posse, patrimônio, poder, status, como o mundo olha. Para discípulo de Jesus isso precisa ser diferente. Nós não vamos lidar com o dinheiro como o mundo vem fazendo, nós lidaremos de modo diferente e justo. Por quê? Porque nós descobrimos que Jesus é o nosso prazer. Aliás, essa é uma pergunta. Você que é cristão, pode afirmar que o seu prazer está em Jesus? Que o seu prazer é Ele? Essa semana, na verdade, nas últimas 2 semanas, eu tenho ouvido muito uma música de um grande compositor cristão brasileiro chamado Estênio Márcios. A música se chama E Se? E se? E ela é baseada no texto do profeta Abacuque. Ele diz, olha, o fruto da oliveira mentiu. Não tem gado no curral. Não tem nada, todavia o profeta se alegra em Deus. E aí ele pergunta, e se fosse eu? E se fosse eu? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Ele pergunta.
E se sofrer for um caminho para mim, será que contudo eu ainda me alegrarei em Deus? E aí ele diz na canção: eu quero ser, Senhor, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Eu quero que minha vida seja vivida intensamente para Ti e desejo morrer ansioso por Te ver. Nós podemos dizer, como poeta, que Cristo é o nosso prazer a esse ponto. Porque se isso é uma verdade, você sabe que esse prazer vai durar para sempre, não é? Ele não é agora, ele não é episódico, ele não é por um mês, ele não é para te bastar uma semana, ele não é por alguns anos da sua vida. O prazer de pertencer a Cristo durará para sempre. E essa é a grande razão pela qual você e eu não necessitamos burlar, fraudar, explorar, participar de esquemas, sonegar, querer dinheiro a qualquer custo, perder saúde, perder tempo com família, para acumular cada vez mais, dizendo que é por eles que fazemos, e ensinando assim aos nossos filhos e aos nossos cônjuges que a nossa segurança e a nossa salvação final está no dinheiro que a gente acumula, e não no Deus que nos dá a vida todos os dias. Se Cristo é o nosso prazer, a gente sabe que esse prazer não vai ter fim nunca mais. Então nós não precisamos buscar outras fontes ilícitas para ter prazer. O prazer que Jesus nos oferece, nós cremos que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E enquanto vivemos numa contracultura, porque isso aqui é viver numa contracultura. Enquanto vivemos numa contracultura, estamos sinalizando a cultura justa do reino de Deus. Quando a gente vive assim, sabe o que a gente está dizendo ao mundo à nossa volta? A vida era para ser assim. Deus não criou um mundo de escassez. Ele criou um mundo de abundância. Deus não criou um mundo de privação. Ele criou um mundo de plenitude. O pecado trouxe mazelas e comprometimentos a esse mundo criado por Deus, que está sendo restaurado por Cristo. E nós, que nos encontramos com Cristo e que fomos inseridos nesse reino de Deus, ao ponto de Pedro dizer que nós somos hoje como forasteiros e peregrinos em terra estranha, vivemos aqui, mas não pertencemos a este lugar, pertencemos ao reino celestial, ao reino que tem Cristo como soberano Senhor. Para estes que foram alcançados pela graça de Jesus, nós nos tornamos não apenas beneficiários dessa grande verdade que pacifica o nosso coração e nos faz viver uma vida mais correta diante de Deus. Nós nos tornamos também agentes proclamadores desse reino. Por isso a igreja existe. Por isso a gente planta igreja, por isso a gente abre as portas para a rua, por isso a gente convida os nossos amigos de trabalho, os nossos colegas da faculdade, da escola, os nossos vizinhos do condomínio para que participem de um culto conosco, ou de uma reunião singela com outros amigos e irmãos da igreja na nossa casa, porque nós queremos e acreditamos de verdade que caminhando conosco e vendo a vida que vivemos, eles podem perceber, pela obra do Espírito Santo, que há uma nova possibilidade de vida, que Deus os criou para uma outra espécie de vida e que ela é possível em Jesus. Em Jesus. O que aos olhos do mundo é uma utopia, para nós precisa ser uma realidade. O que aos olhos do mundo vai soar como, muitas vezes, uma barata e limitada ideologia política. Para nós, não fica confinado a um discurso hoje polarizado na nossa sociedade, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, dizendo isso é de direita, ou isso é de esquerda, isso é dessa linha de pensamento, ou isso é daquela linha de pensamento, porque o reino de Deus, ele não vem da direita ou da esquerda, ele vem de cima, ele vem do alto, ele vem do céu. E nós nos submetemos e curvamos o nosso coração à sabedoria da palavra de Deus, que está dizendo como devemos lidar. Num mundo de injustiça, nós não somos justiceiros. No mundo de injustiça, nós somos agentes do justo de Deus, que por fim realizará a justiça perfeita. Mas enquanto esse dia não chega, o que ele faz? Ele conclama homens e mulheres ao arrependimento. Ele convoca homens e mulheres para uma vida ao seu lado. Ele convoca homens e mulheres para uma vida de coração transformado pelo seu amor, pela sua graça. Ele convoca homens e mulheres como convocou a você e a mim um dia para vivermos sob uma outra perspectiva. Não tendo nos nossos bens
o nosso valor supremo, não tendo no nosso sobrenome a nossa identidade suprema, não tendo nas coisas que conseguimos acumular por um tempo a garantia do futuro dos nossos filhos e daqueles a quem mais amamos, mas tendo no Senhor a nossa grande bênção, vivendo a realidade do povo do Antigo Testamento, do povo levita do Antigo Testamento, que podia dizer: o Senhor é a minha porção e o Senhor é a minha herança. Nós podemos ter bens e Deus nos abençoa, não é verdade? Deus tem cuidado muito de nós. Nós estamos longe de constituir uma comunidade feita de pessoas e famílias desprovidas de recursos, mas nós temos aprendido, à luz do Evangelho, que Deus não apenas nos concede estas bênçãos porque Ele quer nos mimar como filhos tão amados e tão queridos, que tem prazer na nossa alegria. Ele tem. Mas junto com a dádiva de Deus vem a responsabilidade diante de Deus. Senhor, como isso aqui que o Senhor confiou em minhas mãos frutifica para a Tua glória? Senhor, como o meu dom e o meu talento, como que a minha vocação, que o Senhor colocou em minhas mãos, que o Senhor me habilitou para ser e fazer, como isso frutifica para a Tua glória? Senhor, como os recursos que eu disponho, como a casa que eu possuo, como os bens que eu tenho, podem frutificar para a Tua glória? Como tudo isso, Senhor, embora estando em meus cuidados, continua sendo seu, embora sob os meus cuidados. Assim vive o discípulo de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque ela nos desafia, porque há domingos em que o nosso coração não é movido espontaneamente por aquele desejo de dar um brado de aleluia e de glória ao nome do Senhor, porque o Teu Espírito, pela Tua palavra, naquele dia, nos levou para um lugar de maior reflexão, em que o nosso coração é sacudido para pensar se de fato o que temos vivido é a vida convertida ao Evangelho ou a vida convencida a um movimento evangélico. Ajuda a gente, Senhor, num tempo de tanta confusão, em que também o nome do Senhor tem sido usado por tantos, em tantos ambientes, para a promoção da espécie de vida que eu quero, tornando Deus não o fim, mas o meio para uma bênção, o meio para algo que eu almejo, fazendo do meu próprio projeto de vida o fim. Livra-nos desse lugar, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, como discípulos de Jesus, a sermos fiéis ao chamado celestial e a, como igreja de Jesus, a sermos uma igreja que reflete e manifesta a justiça e as virtudes do reino de Deus entre os homens. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas, sim, sobre nós, mas que nós possamos olhar para isso com um grande senso de responsabilidade, que possamos desfrutar com alegria, ao mesmo tempo ter um coração semelhante ao Teu, dizendo o tempo todo: Senhor, não são as Tuas dádivas que me dão prazer, o Senhor é o meu prazer. As Tuas dádivas são para a Tua glória, seja no meu desfrute, seja no uso adequado delas, abençoando outras pessoas e a promoção do Teu reino entre os homens. Oramos assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém.